Ah, eu queria orar com vocês, pedir que Deus nos abençoasse durante esse tempo. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de nos encontrarmos mais uma vez para conversarmos, para abrirmos a tua palavra, aprendermos mais do Senhor. Pedimos que o Senhor nos direcione, Pai. Abençoe, que seja realmente um tempo proveitoso para nós, um tempo edificante para as nossas vidas, ó Deus. Eu oro sim, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, o combinado, eu acho que é o padrão que você já tem seguido, tá? Nosso tempo aqui é para ser um tempo de conversa, um tempo de bate-papo mesmo. Você fica à vontade para abrir o seu áudio, para compartilhar, para contribuir, para perguntar alguma coisa que você quiser sobre o assunto que a gente está conversando. Então, você fica bem à vontade, tá? Se você levantar a mão, pode ser que eu não te veja. Então, o interessante é que você abra o áudio e fale, pergunte, que a gente se identifique e localiza quem está falando aqui, tá bom? O assunto que eu trouxe para a gente conversar aqui é expectativa e realidade. Eu não sei quantos de vocês já se deparou com alguma charge ou alguma imagem que fala, traz um pouquinho dessa ideia de expectativa e realidade. Eu separei alguma coisa assim aqui só para termos uma ideia do que às vezes a gente está veiculando por aí, né? Então tem aqui a expectativa depois de uma mulher depois de horas se arrumando, né? Talvez de estar toda bem produzida e tudo, mas aí de repente ela se depara com a triste realidade de que não saiu como ela estava esperando. Tá? Então o contraste entre expectativa e realidade. Outra imagem que talvez nos faz lembrar disso aqui, né, dessa proposta, sonhando com algo de casamento, né? E talvez a realidade, olhando para a época que a gente está vivendo. E é fato, isso aqui são pequenas brincadeiras, mas são situações com as quais a gente tem se deparado, tem que encarar e tem que lidar. Expectativa todos nós temos, e por vezes as nossas expectativas estão muito atreladas, né, ou alinhadas com aquilo que nós sonhamos, almejamos em algum momento da nossa vida. E nem sempre as coisas saem exatamente como a gente pensa, almeja ou tem expectativa por uma série de questões. Né? Mesmo olhando para essa ideia aqui de casamento, eu lembro que eu li um texto pouco tempo atrás aqui de uma jovem que estava de casamento marcado antes da pandemia, e a gente tem vários casos que aconteceram semelhante, mas ela escreveu um texto compartilhando justamente do sonho que ela tinha e de expectativas que ela nutriu durante anos da vida dela. Né, sonhando como seria o casamento, quem iria se casar, com a idade que ela queria se casar, e de repente ela teve que se deparar com uma série de alinhamentos. Primeiro que passou a idade que ela inicialmente tinha como expectativa de estar casada. E de repente ela se vê noiva, começando a planejar detalhes do seu casamento. Ela até compartilhou que tinha vários detalhes, né, totalmente escritos, planejados ali. E ela de repente se depara com uma pandemia, como a que a gente está vivendo. E ela teve que encarar isso também, a expectativa e a realidade. O que eu tenho diante de mim, o que é possível fazer, o que eu tenho como fazer diante dessas situações. E ela teve que replanejar toda a proposta de casamento, lista de convidados, o que fazer, para onde ir, enfim. Por vezes há uma distância muito grande entre a nossa expectativa e aquilo que é real, aquilo que é possível de se obter e aquilo que de fato a gente alcança. Agora, há uma série de relações que estão ligadas com as nossas expectativas. Eu coloquei algumas ideias aqui, como eu mencionei, fica à vontade para você contribuir, questionar e até acrescentar, tá? Primeira expectativa, ou primeira relação com as expectativas, eu acredito que são expectativas que eu tenho quanto a mim mesmo. Não sei se você já lidou com isso. Às vezes nós nutrimos algumas expectativas que são com relação a nós.
talvez com relação a algum tipo de desempenho no trabalho, ao desempenho como pai, como mãe, como esposo, como esposa, enfim, são expectativas que eu nutro com relação a mim mesmo. E essas eu vou administrá-las. Né? Às vezes eu vou nutrir algumas sensações por não ter alcançado expectativas que eu tinha com relação a mim mesmo, mas isso é fato. Eu nutro expectativas com relação a mim mesmo. Tá, mas outra relação que essa área de expectativa ela também contempla são as outras pessoas. Né? São as minhas expectativas com relação aos outros. E aí as coisas começam a talvez ficar um pouco mais complexas, porque aí ela já está envolvendo mais pessoas. Né? Talvez eu tenha aquela expectativa de como os outros vão me receber na casa deles, expectativa de como os outros vão reagir a um presente que eu comprei. Enfim, tem de coisas simples a questões mais complexas. Tá? Mas o fato é, eu tenho expectativa com relação aos outros. E eu suponho que você também tem expectativa com relação aos outros. Tá? Isso é normal. Você não é diferente nem anormal por causa disso. Tá? Acredito eu. Mas além das minhas expectativas com relação aos outros, tem também as expectativas dos outros com relação a mim. Eu imagino que. Deixa eu ver quem está na tela aqui, quantos. Eu acho que a maioria que está aqui é casado, né? Ou já tem um pouco tempo de casado, ou já tem anos de casado. Não sei se você se lembra, mas quando você estava para conhecer o seu esposo, né? Talvez você tinha aquelas expectativas, né? O que que vai ser, como vai ser, a sua expectativa com relação a ele ou com relação a ela, como que seria o encontro, como que ele ou ela seria. E hoje em dia, com os relacionamentos virtuais, né? A expectativa dobra, né? Você conheceu no ambiente virtual. O que vai acontecer? Mas também a expectativa do outro com relação a você. Né? O que que a sua sogra estava esperando quando iria te conhecer? O seu sogro estava esperando. Então, tem essa troca de expectativa o tempo todo. O que o outro espera de mim, o que eu espero do outro, o que eu espero de mim mesmo. Mas eu coloquei um outro elemento, uma outra pessoa essa área das relações, que é Deus. Eu diria que, por vezes, nós temos as nossas expectativas com relação a Deus. E nem todas elas estão bem alinhadas com quem de fato é Deus, com o que de fato Deus nos prometeu, com os compromissos que Ele tem comigo e com você. Mas, Fábio, por que você não ligou a expectativa de Deus com relação aos outros, as expectativas de Deus com relação a mim mesmo? Eu não sei o quanto a gente pode falar das expectativas de Deus com relação a mim e a você. Eu acho que Deus tem os propósitos, mas a expectativa, Deus sabe, né? Deus nos conhece muito bem. Então, eu diria que Deus tem propósitos para nós, Ele conhece os nossos corações, mas Ele não vai se frustrar jamais, porque Ele nos conhece muito bem. Então, eu diria, Ele não alimenta falsas expectativas com relação a mim e com relação a você. Tá? Mas vamos lá. O que é essa frase aqui para a gente considerar? É bem comum traçarmos, faltou um Rzinho aqui, traçarmos trilhos para as pessoas à nossa volta, e normalmente nós queremos que sigam tais caminhos a todo custo. Isso aqui é fato? A gente costuma traçar trilhos para as pessoas? Você já experimentou isso na sua vida alguma vez? Só responde para mim aí. Pode abrir o saldo e só falar assim, não, é fato, concordo, discordo. O que você pensa disso aqui, de uma afirmação como essa? Pode abrir o seu áudio aí se você quiser e contribua de alguma maneira. É uma afirmação falsa? É uma afirmação verdadeira? Verdadeira, Fábio. É verdadeira, é comum, né? Totalmente. Ok, então é verdadeira e é bem comum, talvez até bem mais comum do que nós deveríamos criar em termos de expectativa e nutrir em termos de expectativas na nossa vida.
Agora eu coloquei aqui que tipo de expectativa nós experimentamos ou nutrimos. Eu listei aqui, mas eu queria ouvir de vocês que tipo de expectativa pode ser nutrida nessas áreas aqui. Por exemplo, que tipo de expectativa nós nutrimos profissionalmente? Que tipo de expectativa as pessoas nutrem com relação ao namoro, né, com relação à moradia, com relação a filhos, viagens? O que você identifica por aí, que você já pegou ou que você mesmo já experimentou? Vamos pensar em termos práticos. Que tipo de expectativas nós costumamos nutrir com relação a essas áreas aí na nossa vida e outras áreas que, de repente, você identifica? Eu não quis ser exaustivo aqui. Fábio, uma coisa que meu esposo está falando aqui, eu concordo, uma expectativa assim, eu acho que cada vez mais, com 18 anos, praticamente já está no terceiro ano de faculdade, com 20 anos já ter experiência, já ter um emprego. Assim, a gente vê, parece que são idades e são etapas que você tem que ter concluído até ali, sabe? E a sensação que eu sempre tive era de sempre estar atrasada. Começa uma cobrança em relação a ter que estar onde estão colocando que é o lugar para aquela idade, que gera ansiedade, gera frustração. Isso Aham. bem comum. Fábio, as expectativas dependem muito do que você está nutrindo a sua cabeça, o seu pensamento. A gente não cria expectativa do nada, né? Então, a Aham. gente vai criando conforme a gente vai vendo as coisas. E é claro, a gente cria expectativa com o marido, com os filhos, né? Enfim, acho que é isso. Excelente. Ou seja, as nossas expectativas geralmente têm algum fundamento. Seja ele uma fase de vida, pegando o que a Roberta falou aqui. Por exemplo, a minha filha entrou agora no primeiro ano do ensino médio. Qual é a expectativa que já começa a surgir? O vestibular está chegando. Então, aí começa a minha expectativa com relação a ela, e eu tenho que cuidar disso aqui. Começa ela mesma se cobrando por causa da expectativa dos outros, e talvez a primeira cobrança aí é isso. Você já decidiu o que você vai ser, que curso você percebe? Como que nós nutrimos expectativas, nós cobramos dos outros aquilo que é nossa expectativa, e, por vezes pressionamos os outros com relação às nossas expectativas. Então, muito bem colocado aqui. Que outro exemplo prático de expectativa a gente pode nutrir? Por exemplo, dentro do casamento. De repente, o marido está no trabalho e começa a nutrir uma expectativa de chegar em casa, de encontrar a casa arrumadinha, de encontrar uma mesa posta, aquele jantar belo. Só que ele nem conversou com a esposa durante o dia, não teve ideia de como foi o dia dela, se as coisas caminharam bem, se não caminharam. E ela sequer tem ideia do que ele está pensando. E de repente ele chega em casa, expectativa e realidade. Então, por vezes vai ter um choque, são expectativas que nós nutrimos. Né? Por vezes temos a expectativa de que os nossos filhos sejam os mais obedientes. É engraçado com relação a filho de pastor. Graças a Deus a fonte cobra menos isso. Né? Mas a gente sempre ouviu, filho de pastor só dá trabalho. Ou, por vezes, é uma cobrança exagerada em cima dos filhos dos pastores, né? Da família dos pastores, como se tivessem que ser os perfeitos. Eu vejo isso no contexto de onde eu vim. Graças a Deus a gente tem privilégio como igreja de ter os nossos filhos e as nossas famílias, assim, de certa forma, protegidos. A igreja tem sido madura em lidar com isso, mas, por vezes, tem essa expectativa, né? A maneira como eu quero que os meus filhos se portem, a maneira como os outros querem que os meus filhos sejam. Então, mesma coisa, né? A expectativa minha e as dos outros. Talvez ainda falando sobre namoro e casamento, né? Eu vou iniciar o meu namoro na expectativa de que quando casar ele mude. Na expectativa de quando casar ela vai mudar. Ou seja, é um perigo enorme quando vivemos movidos pelas nossas expectativas, tomamos decisões movidos pelas nossas expectativas. Outro exemplo, viagem. Quem planejou viagem para esse período está tendo que se desdobrar e repensar o que fazer.
Mas não só nesse período, em outros momentos, talvez você já tenha experimentado de planejar aquela viagem, os detalhes, onde você quer ir, os pontos turísticos que você quer conhecer, e de repente você chega a começar pelo, vamos lá, começar pelo avião, né? Você entrou no avião, você esperava aquele assento, aquele espaço, e de repente você se vê numa situação que fala, pô, a viagem vai ser demorada e vai ser apertada. Chega na pousada ou no hotel que você reservou, fala, puxa, as fotos não eram bem assim. Percebe como que a gente vai lidando o tempo todo com minha expectativa e a realidade com a qual eu me deparo. Minha expectativa e o que de fato eu estou encontrando diante de mim. Que tipo de expectativa nós nutrimos? Então é extremamente importante ponderarmos e considerarmos isso. Tá? Quais são as minhas expectativas? E outra pergunta que cabe, eu vou abordar um pouco mais para frente, é o que eu tenho feito com essas expectativas? Tá? Não só identificar as expectativas, mas antes de entrar nessa outra parte, eu quero olhar com vocês para um evento bíblico que mostra um pouco dessa ideia de expectativa, e eu sei que você poderia contribuir, tem vários outros, a gente pode gastar um tempinho lembrando de outras expectativas e realidades nas escrituras, né? Mas observe comigo esse texto, que a gente encontra aqui em Êxodo, falando do povo de Israel, e é logo depois que Moisés é chamado por Deus para dirigir-se ao faraó e começar aquela conversa para levar o povo para a libertação, tá? Conduzir o povo, na verdade, para a libertação. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Ou seja, tinha uma expectativa de Moisés e Arão ao chegar diante do faraó. Tá? A expectativa dele, pelo que a gente percebe aqui, é, olha, deixa o meu povo ir porque tem uma festa, tem um culto que nós queremos celebrar diante de Deus. E, na verdade, ele tá, não só uma expectativa dele, mas ele estava cumprindo a ordem de Deus objetivamente aqui. Tá? Vá, apresente-se ao faraó e diga isso. Mas tinha aqui uma expectativa de que, de fato, o faraó cedesse e liberasse o povo. Tá? Mesmo Moisés sabendo, mas quando ele questiona, mas Deus, eu chegar lá e vou falar, quem está me enviando? Diga que sou o eu sou. Mas vamos lá, então diante dessa expectativa, Moisés e Arão chegam para Faraó e falam exatamente como Deus havia falado. Mas perceba que agora, com o que ele se depara? E Faraó então respondeu, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Ou seja, Moisés ele já colhe aqui, ou se depara com uma realidade que talvez não era desejada por ele. A expectativa é que, de fato, o faraó liberasse o povo e deixasse o povo sair para adorar a Deus. Afinal, foi o próprio Deus quem mandou. Mas o faraó diz, olha, eu não conheço o Senhor. Mas não para aí. Mas o rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. Ou seja, além de receber um não, eles são questionados pela postura e pela atitude deles. Tá? E acrescentou ainda, essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? E no mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo. Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha. Percebe que a realidade está sendo muito mais dura do que aquilo que ele tinha de expectativa? Além de Faraó não deixar o povo ir, questionar a postura deles, ele começa a olhar para esse povo com um olhar muito mais... vamos lá, com um olhar sem piedade. Ele fala, olha, não forneçam palha ao povo para fazer tijolo. Ou seja, ele está oferecendo castigo, uma realidade muito diferente daquilo que era a expectativa realmente para o povo, de deixá-lo cultuar. Mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando.
Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram as suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Opa! A realidade. Eles estão sendo chamados de mentirosos. Então, não só eles estão se deparando com essa realidade de não serem atendidos, mas, de repente, ao invés de deixar o povo sair para adorar, agora eles estavam sendo punidos. Então, Moisés e Arão agora têm que administrar essa expectativa que eles tinham naquele momento, para aquela situação específica, e a reação de Faraó. Não vou deixar ir. A gente conhece o desenrolar da história. Essa ideia de expectativa e realidade vai acontecendo algumas vezes com relação ao povo. Tá? Diante de cada praga que vem, diante da fuga pelo deserto, né, a travessia do Mar Vermelho, em vários momentos eles têm que se deparar. Minha expectativa, a realidade com a qual eu me deparo. Minha expectativa, a realidade com a qual eu me deparo. O que eu faço diante disso? Tá? Então aí vem uma outra pergunta importante para nós agora, pensarmos em termos práticos. Como geralmente nós reagimos às expectativas quando elas não são alcançadas? Quando elas são alcançadas, ok, ótimo, a gente por vezes dá pulos de alegria, sai feliz, compartilha com todo mundo, posta no Face, posta no Instagram, faz aquela festa. Agora, e quando as nossas expectativas não são alcançadas? O que acontece? E aí, deixa eu ouvir mais uma vez vocês. O que acontece quando as nossas expectativas não são alcançadas? Seja com relação a nós mesmos, seja com relação aos outros, seja com relação a Deus. O que geralmente acontece? Pode abrir o seu áudio e falar um pouquinho mais uma vez. Frustração, Fábio. Frustração, talvez seja a primeira reação, né, Selminha? Frustração, aquela sensação de, puxa vida, Deu e agora? tudo errado. Tudo errado, né? Ou seja, o mundo desaba. Isso. Os nossos sonhos se desmoronam. O que mais? Que tipo de reação a gente, por vezes, tem? Ira. Ira. Excelente. Principalmente quando está relacionado com outros. Sim. Quando está relacionado com a gente, às vezes a gente fica um pouco irritado, mas você não vai se... Não chega a ira. Seria uma atitude de insanidade. Assim. Pode acontecer? Pode. Mas, por vezes, a atitude é de ira, de esbravejarmos, e por vezes, até o risco de partir para uma agressão. Tá? Ira, que mais? Que tipo de outra reação você já percebeu ou você conseguiria enumerar aqui para a gente? Fabio, achar um culpado. Beleza, Marcos. Excelente, Marco. Muitas vezes a nossa expectativa frustrada tem um culpado. E geralmente o culpado não somos nós. Certo? Geralmente não é. Então a gente começa a achar o culpado. Foi meu filho, foi o carro que não funcionou, foi aquela passagem barata que você comprou, e por aí vai. Tá? Culpa quem é o responsável por isso. O que mais? Eu fiz uma listinha aqui, deixa eu compartilhar aqui. Mas antes disso, veja bem, olha essa charge aqui. Você me decepcionou. Isso eu entendi. Eu só não entendo por que está tão chateada comigo. Se quem criou a expectativa foi você. Percebe isso aqui? Por vezes, as nossas expectativas geram chateações, decepções, e nem sempre elas serão entendidas, porque às vezes os outros nem sabiam daquela expectativa. Eu volto lá àquele exemplo do marido que cultivou a expectativa de chegar em casa, ter aquele jantar preparado, a casa cheirosa, a esposa lá de banho tomado, cheirosa, enfim. Ela nem sabia. Você está chateado com o quê? O outro é culpado por algo que ele não tinha ideia. É isso que essa charge está colocando para nós aqui. Nós, por vezes, ficamos chateados, ficamos, talvez, frustrados, como vocês colocaram, lamentamos a situação, muitas vezes cultivamos a atitude de murmuração, o tempo todo reclamando, ou dando aquelas indiretas. Não sei se você já fez isso alguma vez, talvez só eu tenha feito isso, né? Você está frustrado com alguma situação que o outro nem sabia, mas você fica dando indiretas para ver se a pessoa percebe. Por vezes, esbravejamos.
O fato é, as nossas expectativas, quando não sabemos como encará-las, como lidar bem com as mesmas, nós podemos colher tudo isso aqui. E um monte de outras coisas mais que vão fazer parte, que eu não coloquei aqui também. Ou seja, eu volto na afirmação que eu fiz anteriormente e acrescento aqui agora. É bem comum traçarmos trilhos para as pessoas à nossa volta e normalmente queremos que as sigam ou que sigam tais caminhos a todo custo. Eu quero que meu filho faça medicina, eu quero que meu filho seja um empresário, eu quero que a minha esposa seja hospitaleira com todo mundo, eu quero que o meu filho dê bom dia para todo mundo, percebe? Qualquer desvio pode tornar-se um motivo de tristeza, frustração, acusação, por vezes arrependimento e vira uma bola de neve. E por vezes há casais que vivem um casamento frustrado, há pais que vivem frustrados por causa de expectativas que eles nutriram, nem sempre compartilharam, e muitas delas sequer estão alinhadas com as Escrituras. Vamos falar um pouquinho mais disso novamente, mas a gente vai colher os resultados. Observe esse texto de Provérbios 13, versículo 12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Tem outra versão que vai trazer exatamente a ideia de a expectativa que se retarda, que demora, deixa o coração doente. E a gente fica ali esperando, esperando, esperando. Puxa, tem tanto exemplo de expectativa, né? Se a gente for pensar mais uma vez no momento que a gente está vivendo, de pessoas que estão internadas por causa do Covid, ou nem sempre por causa do Covid, qual a expectativa dessas pessoas? É de receber uma alta, é de receber uma visita, é de dar um abraço no filho, é de dar um abraço nos filhos, enfim. Uma esperança que se retarda deixa o coração doente. Uma expectativa não atendida pode nos deixar doentes, dependendo da maneira como nós lidamos com ela. E, ao mesmo tempo, vai lá, ele coloca, né? O anseio que é satisfeito é a árvore de vida. O fato é, nós reagimos. Nem sempre as nossas reações são totalmente controláveis, são programadas, mas nós reagimos às coisas que acontecem ao nosso redor. Vamos voltar lá para o nosso texto de Êxodo e vamos perceber a reação do povo. A reação do faraó, nós já percebemos, o texto não deixa explícito a reação de Moisés e de Arão ali, mas provavelmente tristeza, desânimo diante daquela situação, mas o povo também reage. Observe os versículos 20 a 23. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram ódio do povo e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. E Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Tenho minhas percepções nesse texto. Quais são as suas percepções sobre a reações, vamos lá, diante das frustrações e das expectativas não supridas aqui? O que você identifica aqui? Pode abrir o seu áudio, se você quiser contribuir. Qual foi a reação do povo com relação a Moisés e Arão? O que você percebe aí? Eles são, de certa maneira, aqui acusados de atrair o ódio, de atrair a própria espada contra eles. E, ao mesmo tempo, a gente percebe a reação de Moisés diante dessa expectativa frustrada. Ele parte para Deus, percebe também a nossa expectativa com relação a Deus aqui? Deus, a minha expectativa era de que o Senhor cumprisse aquilo exatamente naquele momento. Deus deu uma ordem para ele, ele obedeceu, mas Deus não falou e nem prometeu que momento seria cumprido e da maneira que seria cumprido para ele. Mas por alguma razão ele nutriu essa expectativa. Senhor, por quê? Por quê?
Nós reagimos dessa maneira e vamos, por vezes, tentar achar os culpados. E Deus, algumas vezes, está na nossa lista de culpados. Por que o Senhor não libertou? Por que o Senhor não me deu? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que o Senhor deixou... Percebe? As nossas reações diante daquilo que nos acontece. Mas o texto ainda continua, no capítulo 6, versículos de 6 a 9. Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o seu Deus. E então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês que os tirou, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade, eu sou o Senhor. Opa, é o próprio Deus falando. E Moisés declarou isso aos israelitas, mas aí observe agora a reação deles por causa de uma expectativa frustrada. Eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Algumas vezes as nossas expectativas, quando são frustradas, nós podemos colher um coração amargo contra as pessoas e contra Deus, porque a nossa vontade não foi feita, porque o meu sonho não foi realizado. Expectativa e realidade. Como eu faço? Como lidar, então, com as minhas expectativas? É correto nutrir alguma expectativa? Eu listei aqui algumas ideias. Ô, Fábio. Oi, Paulo, pode falar. Sabe o que eu acho? Nós somos chamados a andar pela fé, né? João diz lá em 1 João 5 o seguinte: aquilo que vence o mundo é a nossa fé, e a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. É que, às vezes, a gente quer inverter o papel com Deus. A gente quer pautar a agenda de Deus. E Deus vai agir no momento dele, você entendeu? Exatamente, Paulo. Então, Paulo, por exemplo, lá em Filipenses 4, ele diz, até o Fernando, num dos devocionais, citou essa passagem. Ele diz o seguinte: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, ou na fartura, ou na escassez. Ou seja, a trajetória, o que nos move aqui a nossa vida na Terra, estou falando de um crente, né? Aquele que filho de Deus, é a confiança que Deus, no momento dele, vai se manifestar. Por exemplo, Deus pode livrar pessoas da doença. Por exemplo, Tiago, irmão de João, foi cortar o pescoço dele. E em outros casos, Deus livrou. Então, a gente... Hoje mesmo eu estava lendo um trecho do João Bunyan, quando ele estava preso. É o seguinte, Deus conhece todas as circunstâncias. Ele sabe aqueles que vão sofrer, aqueles que não vão sofrer, os que vão sofrer mais. E ele tem um propósito, né? Tem um propósito. E cabe a nós a gente encher o nosso coração da palavra de Deus. E uma das coisas que realmente a gente pode, a palavra de Deus é o nosso guia aqui nesse mundo, né? Então, eu creio que muitas vezes a gente quer pautar a agenda de Deus, e é o contrário, né? Ele é o Senhor e nós somos os servos. Exatamente, Paulo. Ou seja, e é por isso que eu coloquei aqui como primeira proposta, né? Colocar cada expectativa, ou seja, um olhar bem alinhado, é colocar cada expectativa diante do Senhor. E além de colocar diante dele, talvez aquela ideia lá, né, de entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Então, eu tenho que entregar, a expectativa não pode ficar só aqui, meu coração, meu sonho, meu desejo, mas vamos lá, vamos colocar diante de Deus. Além de deixar diante dele. E ele fala lá nessa passagem que você está falando, e não estribes no teu próprio entendimento.
Exatamente. né? Ou seja, a gente quer colocar, entregar o caminho para Deus, mas eu quero que se cumpra o meu. Né? É, Mas a gente precisa lembrar que o texto ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, não é confia em mim, não coloque a sua expectativa em você mesmo. Né? Mas confie no Senhor e na vontade dele, naquilo que é o melhor para nós, que ele sabe o que é melhor. E aí eu coloquei como segunda ideia aqui, além de colocar diante do Senhor, avalie se a expectativa que está sendo nutrida, né, se ela está alinhada ou não com o princípio ou o mandamento bíblico. Às vezes nós nutrimos expectativas que está totalmente desalinhado com a proposta de Deus para a nossa vida. E aí já tem algo errado, né, que já tem algo que claramente precisa ser corrigido. Porque é uma expectativa primeiro que está totalmente fora daquilo que é proposta de Deus para nós. Por vezes Deus até permite que essa expectativa seja suprida, porque Deus tem um processo didático de lidar com a gente, que ele sabe como a gente vai aprender. Mas outra ideia que eu coloquei em termos de expectativa que é importante para nós é compartilhar as expectativas com quem precisa ser compartilhada. Por exemplo, é uma expectativa com relação à sua esposa, compartilhe com ela. Deixa saber. Eu costumo dizer que uma expectativa não compartilhada potencialmente é uma frustração colhida. Se eu não falei, a pessoa não tem ideia. Né? Eu quero sair para tomar um café. A esposa não quer cozinhar no domingo, quer sair para almoçar fora. Compartilhe com quem precisa ser compartilhado. Outra proposta que eu coloquei aqui, mantenha a consciência de que nós não temos o controle e os imprevistos podem acontecer. É aquela expectativa de chegar 15 minutos antes do culto começar. Opa, por que não chegamos? Além de 15 minutos, não chegar 15 minutos antes, chegou 15 minutos depois. O que aconteceu? Como que eu vou lidar com isso? Eu vou esbravejar ou eu vou entender a situação, avaliar, opa, tem algo que eu posso aprender aqui. Outra, expectativas e possibilidades reais. Eu posso ter a expectativa de fazer uma viagem dos sonhos no final do ano. Quais são as possibilidades reais disso acontecer? Eu preciso alinhar isso, senão eu vou colher frustração. Né? Outra não viva em função das expectativas dos outros. Né? Às vezes alguém chega e fala e compartilha aquela expectativa e às vezes o nosso mundo começa a girar em torno daquela expectativa porque eu quero conquistar aquela pessoa, eu quero ser aceito por aquela pessoa, eu quero ser bem visto por aquela pessoa. Opa! Percebe? Eu agora estou correndo atrás simplesmente de agradar a quem? E isso começa a refletir muito mais em temor aos homens e não temor a Deus. Não tem problema de você agradar alguém, a gente sabe disso. Mas não viva em função disso. Não viva, ou na verdade, outra ideia que eu coloquei aqui proposta, né? Não imponha sobre os outros aquilo que é uma expectativa sua, que é uma expectativa pessoal. Seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu ambiente familiar, seja na igreja, jamais imponha. Você pode compartilhar, voltando lá ao que eu falei anteriormente, né? Você pode compartilhar suas expectativas, mas jamais impor. E outra, não se permita o descontrole diante de expectativas não supridas. Uma análise sempre cairá bem. Ao invés de já sair esbravejando, ao invés de já sair murmurando, ao invés de já sair culpando alguém, culpando Deus, escuta, o que está acontecendo? Será que Deus quer me ensinar algo com relação a essa situação? Será que há algo em mim que eu preciso corrigir? Tem um livro, eu até separei aqui, ele sobre relacionamento conjugal, acho que não sei se dá para todos verem aí, O que você esperava? Olha, um dos melhores livros sobre relacionamento conjugal. E ele vai tratar muito dessa questão, expectativa e realidade. E o porquê muitos conflitos surgem está muito relacionado com essa questão de expectativa. E uma expectativa desalinhada, uma expectativa exagerada. Então, é um livro que vale a pena ler, independente da época que você casou, quanto tempo de casado você tem.
Inclusive para noivo, tem um casal de noivo que eu falei, ó, tem 2 capítulos aqui que vale muito a pena vocês lerem antes de se casarem. Então, é a gente tentar entender o que é essa expectativa. Ela está bem alinhada? Está alinhada com o quê? Está desalinhada com a palavra de Deus? Outro exemplo prático, né? Às vezes a pessoa está namorando e escolheu namorar alguém não cristão. E tem aquela expectativa de, não, eu vou me casar porque eu sei que Deus vai fazer uma obra na vida dele. Escuta, isso é uma expectativa pessoal. Não há uma promessa de Deus. Muito pelo contrário, você está andando numa direção oposta. Percebe como que a minha expectativa tem que estar alinhada com aquilo que é princípio, com aquilo que é mandamento, com aquilo que é valor de Deus. E há expectativas que você não vai ter claro na Bíblia, mas claramente ela não transgride um princípio. Ok, eu vou lidar com ela como uma expectativa, que eu vou conversar com alguém, eu vou ouvir conselhos, enfim. Mas eu tenho que aprender a lidar as minhas reações diante dessas situações. Outros exemplos bíblicos, os discípulos tiveram que lidar com uma expectativa frustrada de um Messias político. Eles tiveram que encarar isso. Eles tiveram que encarar a prisão desse Messias e, de repente, se verem sozinhos, sensação de abandono. Muitos tiveram que lidar com a expectativa de João Batista, será esse o Messias? Não, não era. E vários outros exemplos de expectativas tendo que ser lidadas e encaradas ao longo das Escrituras. Sejam Moisés com seu casamento, enfim. Deus tem vários exemplos. Seja Paulo com relação à igreja, que tinha expectativa de já estar madura e ainda está vivendo como cristãos carnais. Percebe? A expectativa em si não tem problema. Mas eu preciso alinhar, eu preciso conversar, eu preciso ajudar quando uma expectativa ela está bem alinhada com as Escrituras e ela não está sendo alcançada. A nossa expectativa, pensando aqui como pastores, é que a igreja cresça, que a igreja se alimente, que a igreja estude as Escrituras. Agora, quando eu percebo que isso não está acontecendo, eu simplesmente vou cruzar os braços e cultivar e curtir a minha frustração, ou não, há algo que eu posso fazer. Eu posso me aproximar, eu posso perguntar, eu posso ensinar. Percebe, mais uma vez, expectativa, realidade e como eu estou encarando, como eu estou lidando com cada uma dessas situações. Outra ideia aqui, né, as nossas expectativas não podem ser meramente uma esperança fundada, está um pouco alinhado com o que o Paulo falou, né, fundada em supostos direitos, promessas ou probabilidades. De fato, nós podemos nutrir esperança, expectativa alicerçada no que é real, legítimo, isto é, aquilo que o Senhor garante em sua palavra, e de um modo especial, na promessa que Deus fez, principalmente relacionado com a sua volta, com a nossa herança eterna. Eu separei esse texto também de Salmo 127, que fala muito dessa, por vezes, a expectativa que a gente tem de nós sermos os provedores, de nós sermos aqueles que vão manter a nossa casa, é o meu trabalho, é o meu esforço, sou eu o protetor. Esse texto está pedindo para a gente alinhar claramente, alinha a sua expectativa, coloque os pés no chão, fite os seus olhos no Senhor. Escuta, se não for o Senhor o construtor, será inútil. Se não for o Senhor quem vigia, será inútil. Minha expectativa, vontade de Deus, soberania de Deus, santidade de Deus, justiça de Deus, tem que estar bem alinhada. E para isso, mais uma vez, reforça ainda mais o quanto nós precisamos estudar as Escrituras, quanto nós precisamos conhecer as Escrituras. Para eu também não alimentar falsas expectativas com relação à promessa que Deus não fez. Só concluir essa ideia aqui, Paulo. Então, há pessoas que vão lá, que diante de uma doença vai lá e decreta a cura. Escuta, Deus não prometeu que vai curar, você vai ficar frustrado e às vezes vai culpar o outro. Qual é a promessa de Deus para nós? Aí sim você pode se apegar, porque Deus, quando promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Fala, Paulo. Eu me lembrei do livro de Jeremias, que Jeremias ficou mais de 40 anos pregando arrependimento, né? E o povo ia sofrer juízo. E ele pregando a palavra de Deus, né? E aí surgiu os falsos profetas lá, e um deles é Ananias. E Ananias falou o seguinte: olha, em 2 anos,
Jeremias tinha falado em 70 anos de cativeiro. Ele falou, em 2 anos eu vou lá e vou soltar o rei, vou trazer os utensílios e tudo. Aí depois, no capítulo 29, o profeta Jeremias escreve uma carta para os cativos da Babilônia, e lá no versículo 10 ele fala, olha, depois de 70 anos, conforme o meu profeta falou para vocês, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Ou seja, eles estavam alimentando uma falsa expectativa de falsos profetas que rapidamente eles iam cair fora da Babilônia. E Exatamente. Jeremias, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte, olha, hora que cumprir aquilo que eu falei, eu vou tratar de fazer o bem que eu sempre quis fazer para vocês, entendeu? Exatamente, né, Paulo? Ou seja, se a expectativa não estiver alinhada com o Senhor, nós vamos colher frustração. O povo de Israel nutriu expectativa com relação a um rei, a escolha de um rei. Vem Saul e eles escolheram. Então, expectativas, realidades e reações. Mas eu separei ainda um outro texto aqui que precisamos ter claro em nossas mentes. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos, ou seja, expectamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Podemos criar expectativas de várias situações, faz parte da nossa natureza humana. Mas essa aqui é certa, né? Não é só uma expectativa, é uma certeza que nós podemos ter daquilo que nos aguarda. Então, fechando essa temática com vocês, expectativas elas realmente vão fazer parte, mas nem sempre a realidade vai ser aquilo que a gente estava esperando. Isso também é normal, isso também é natural. E, por vezes, isso pode contribuir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Isso vai depender de como eu reajo, de como você reage. Então, busque em Deus sabedoria, o discernimento, a paciência, para olhar para cada situação e falar, Deus, o que eu posso aprender? Converse com quem tem de conversar. Não julgue, não imponha, não exija, mas converse e ouça. E, acima de tudo, ouça aquilo que Deus tem para nós. Suas promessas, seus princípios, seus valores que vão nos ajudar a lidar com cada expectativa de uma maneira muito mais saudável. Tá joia, gente? Isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Se alguém mais quiser compartilhar, acrescentar alguma ideia, fica à vontade, senão eu quero orar com vocês para a gente encerrar esse tempo. Ok, deixa eu orar com vocês, então, agradecendo a Deus por isso. Que nós sejamos atentos aí para aquilo que nós podemos aprender diante de cada situação, né? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, porque a gente pode olhar para tua palavra e aprendermos, ó Deus, com tantos exemplos que falam sobre expectativas, com esperança que por vezes nós colocamos em nós mesmos, muitas vezes colocamos nos outros, e que por vezes acaba sendo um fardo pesado, difícil de carregar, que por vezes nos frustram os outros também. Mas nós pedimos para o Senhor, nos ajude a olhar para cada uma dessas expectativas que temos e analisarmos à luz da sua palavra, ó Deus, vermos aquilo que é correto, aquilo que tem algum fundamento, a perceber as expectativas que estão totalmente desalinhadas com os teus princípios, com os teus valores, e nos ajude a corrigi-las, ó Deus, e que possamos crescer em cada situação, seja no nosso relacionamento conjugal, seja profissional, seja com os nossos pais e filhos, seja na relação dentro da própria igreja, Pai, até mesmo no campo da política. Que o Senhor nos dê a sabedoria, nos dê a maturidade, nos dê o discernimento, Deus,
e que cada reação possa também ser submetida ao Senhor, para que em tudo a gente possa te agradar acima de tudo, para que a gente possa te honrar, para que a gente possa te exaltar, mesmo através daquilo que nós esperamos, que nós ansiamos, daquilo que por vezes faz parte dos nossos sonhos. Mas todos eles queremos colocar diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor alinhe cada expectativa. E que, acima de tudo, esteja também no nosso coração a expectativa de viver uma vida de tal maneira que o Senhor seja sempre exaltado em nossas vidas. E que, em breve, estejamos na Tua presença, aproveitando, o culto, a adoração, o louvor sincero, genuíno, puro ao Senhor também. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Deus. Minha gente, tenham todos uma boa noite. Bom descanso para vocês. Um abraço, Marcos. Obrigada. Obrigada. Linda, gente. Boa noite.